Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Iniciamos esse ano com um assunto abordando sobre a Trindade, que é uma doutrina bíblica revelada nas Escrituras, que nos revela que há um só Deus, mas subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. São coeternos, são todo-poderoso. Então, dentro dessa estrutura que nós chamamos de trinitária da divindade, hoje nós vamos estar estudando sobre a pessoa bendita do Pai. Nosso comentador aqui ele traz dois textos. O primeiro texto está em Mateus capítulo 11, onde Jesus ele vai dizer que ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Aí o segundo texto, ele está em João capítulo 14, onde naquele diálogo com os discípulos, Filipe vai dizer para Jesus: mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai revelar a Filipe, dizendo que quem me vê a mim, vê o Pai. E aí ele vai dizer: não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, baseado nesses dois textos aqui e nesta temática, o Deus Pai, nós vamos ver que essa revelação do Pai, ela vem através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus se manifestou revelando o caráter do Pai, as palavras do Pai, as obras do Pai, e trazendo um vivo e santo caminho para que o homem possa se relacionar com o Pai, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aprofundar o estudo sobre a pessoa do Pai é centrar a sua fé na fidelidade das Escrituras. Então, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que governa, ele quer se relacionar conosco, e nós vamos ver que esse relacionamento trará uma transformação profunda na vida daqueles que se relacionam com o Deus Criador. A identidade do Pai. Então, o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, Deuteronômio 6,4, expressa que: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vamos ver que o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, ele trata do monoteísmo relacionado ao povo hebreu em relação às outras nações que eram politeístas. Então, dentro desse contexto, Deus se apresenta como o único Deus. Diferente das divindades cananeias que ali estavam, que Deus ele era dividido em várias pessoas. Mas nesse texto aqui, nós vamos ver que apresenta o Senhor como o único Deus. Interessante que essa palavra único aqui, no hebraico, ela é echad. Ela é uma unidade composta. Não uma unidade, uma singularidade absoluta, mas ela é uma unidade composta. Essa mesma palavra, ela está usada lá em Gênesis 2,24, onde a palavra de Deus diz que o homem se unirá à mulher e dois se tornará uma só carne. Então essa palavra, echad,
ela está relacionada a uma unidade composta. Então, o homem e a mulher, dois se tornando em um. Aqui, embora o escritor ele está trazendo essa compreensão da exclusividade da adoração, a adoração ela é somente a Deus, mas nós vamos ver que Deus se revela como um ser único, mais subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E no Novo Testamento, lá em Mateus 28, nós vamos ver que quando Jesus manda sair para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus apresenta a unidade singular, no nome da divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa revelação, de Deus, ela é apresentada no Novo Testamento de uma maneira bem clara e bem ampliada sobre essa revelação trinitária. Então, os nomes de Deus na Antiga Aliança, ela vai manifestar o seu caráter, a sua pessoa, a expressão do seu ser, e nós vamos ver que Deus apresenta uma variedade de nomes dentro de uma situação em que o povo hebreu estava passando. Então o nome, ele representava muito do ser, da expressão ali do personagem, da pessoa. E no Novo Testamento nós temos uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele identifica dentro da divindade a pessoa do Pai. Então, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, essa expressão, quando Jesus ele fala sobre a oração que nós devemos orar, ao nosso Pai que está no céu, então nós vamos ver que Jesus, além de trazer uma paternidade de Deus, como mantedor, criador de todas as coisas, mas ele vai expressar algo mais próximo de uma compreensão humana, onde ele vai trazer a questão relacional, porque Jesus nos ensina a chamar o Deus de Pai. Então, Pai, dentro do contexto judaico-cristão, nós vamos ver que o Pai é aquele que é o progenitor, é aquele que traz a vida. Então, a vida vem do Pai. Então, o Pai, a figura do Pai, é aquele que dá a proteção. É o protetor. Não só o protetor, mas também o provisor, o provedor ali da casa da família. Então Jesus nos ensina a chamar o Deus de Pai, nos revelando uma intimidade, que não era tão clara assim no Antigo Testamento, mas que Jesus revela o Pai. Então, portanto, conhecer o Pai não é apenas afirmar a sua existência, existe um Deus o Pai, mas reconhecer a sua soberania, o seu senhorio, a sua autoridade, o seu amor, o seu cuidado para com todos nós. Então, o Pai, ele é a fonte da divindade. Então, o Pai, ele não é somente Deus, mas ele é a fonte da divindade, porque ele é autoexistente. Então, ele não foi criado e não teve um começo ou um fim. Então, o Pai, ele é autoexistente, Ele é a fonte da divindade, não numa questão de que ele é superior ao Filho, ao Espírito, que existe uma hierarquia. Porque quando a gente traz esse papel de Pai dentro do nosso contexto humanístico, a gente quer criar uma classe de hierarquia, mas dentro da divindade, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo
não teve começo, né? Não foram serem criados, mas eles participam da mesma natureza divina. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, e ele subsiste o quê? Para todo sempre. Então essa origem, essa fonte, porque o Pai é o primeiro a ser revelado dentro das Escrituras. Então nós vemos o papel de Deus, e nós vamos ver que Jesus coloca esse personagem, né, como o Pai que cria, né, o Criador de todas as coisas. Mas Hebreus capítulo 1, nós vamos ver que Jesus, ele é o sustentador. E o Espírito Santo é aquele que regenera, é aquele que vivifica, é aquele que consola, né, os homens. Então, a identidade do Pai, embora ele seja a fonte, mas nós vamos ver que há coparticipação do Filho e do Espírito Santo em todas as coisas. Nós já tratamos isso na aula passada, né? Que o Pai, ele amou e escolheu e planejou a salvação. O Filho, ele é aquele que veio e cumpriu o plano da salvação. O Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que aplica a salvação que foi executada por Cristo ali na cruz do Calvário e planejada pelo Pai na eternidade. O Pai revelado em Cristo. Então o texto vai nos dizer, Jesus falando que o Pai ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas a revelaste aos pequeninos. Então Deus, Jesus está mostrando aqui que Deus, o Pai, ele não se deixa conhecer pela capacidade intelectual do ser humano, mas sim pela disposição de um coração humilde, um coração reverente, um coração temente a Deus. Então ele traz aqui, né, não se revelou aos sábios nem aos entendidos. Então está relacionado aqui aos escribas, aos fariseus ali daquela época, né? Mas sim aqueles que são pequeninos, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, que não confiam em si mesmo, mas são totalmente dependentes do Senhor. Então ter essa compreensão, né, aceitar essa verdade, é dar lugar ao campo da revelação que vem através de Jesus Cristo. Então o Pai se faz conhecer pelo Filho. Então nós vamos entender que o acesso ao Pai, ele é exclusivo em Cristo Jesus. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. Então não se trata apenas de conhecer informações sobre Deus, mas conhecer o seu caráter, a sua essência, a sua vontade. E isso só se consegue através da pessoa bendita de Jesus. Então aquele que quer se relacionar com o Pai, ele só vai através de Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então Jesus não apenas fala do Pai, mas ele revela o Pai, né, através das suas ações, das suas palavras, através do seu caráter, mostrando que a única maneira do homem chegar a Deus é através dele. Porque naquele diálogo com Filipe vai falar para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E nós vamos ver que Jesus vai afirmar, olha, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, o Pai é revelado em Cristo Jesus, porque nós sabemos que Deus é Espírito, o Espírito Santo, ele é Espírito, mas Jesus se humanizou e se fez gente, e veio revelar o quê? Não só o Emmanuel, Deus conosco, mas o próprio Deus eterno, o próprio Pai é revelado através do Filho, né?
Jesus afirma que ele é o Pai, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que não é que sejam a mesma pessoa, mas que o Pai é manifestado através do Filho, né? E o Filho compartilha a mesma natureza do Pai. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. E a única maneira do homem, né, ter um relacionamento com o Pai é através do Filho, que quebra o que? Essa ruptura, que é a separação, essa parede de separação entre Deus e os homens, que é o pecado, mas Jesus Cristo veio que quebrar essa barreira e revelar o amor do Pai a todas as pessoas. E depois no item de número 3, nós temos a pessoa do Pai, atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis e os nomes que revelam que a identidade do Pai. Então, atributos incomunicáveis são aqueles atributos pessoais que pertencem somente a Deus e que nenhum ser humano ele pode, né, expressar o que ou compartilhar essa natureza. São exclusivas do Pai. Então nós temos o que? Autoexistência. Deus é aquele que simplesmente existe por si próprio, né? Ele é eterno, não está limitado ao tempo, né? Ele é mutável, Deus não muda. Deus é onipotente, tem todo o poder, é onisciente, sabe todas as coisas e é onipresente, está em todos os lugares. Então são atributos incomunicáveis que somente Deus possui, no caso o Filho e o Espírito também possui, mas nenhum outro ser tem essa natureza, tem esses atributos, né? E temos os atributos comunicáveis. Embora o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo ainda na sua finitude, na sua limitação, nós vamos ver que são atributos que são manifestados ainda no homem. Um deles nós podemos falar que é o amor. Então, a essência do amor está em Deus. Só que essa essência, ela se manifesta no homem, onde o homem tem essa capacidade, de amar. Nós temos a questão da santidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver Deus dizendo para o seu povo: sede santo, porque eu sou santo. Então, o homem, ele pode refletir manifestações, né, de separação do pecado através de Cristo Jesus. Então o homem pode manifestar essa questão de fidelidade, né? Deus é fiel. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Nós vamos ver que o homem tem essas porções limitadas do caráter de Deus sendo manifestado nele, né? A questão nós temos também da bondade. Deus é bom. E nós vamos ver que muitos desses atributos comunicáveis de Deus, que mostram o seu caráter, é manifestado na vida do cristão através do fruto do Espírito, que o leva a ser misericordioso, a ser benigno. Então são atributos, né, que, embora sejamos seres, né, criados, pequenos, finitos, mas que se manifesta em nós esses atributos de Deus em nossa vida pela manifestação do seu Santo Espírito. E por último nós temos os nomes revelados do Pai. Então os nomes não tratam apenas de uma identificação, mas é a expressão que dá na sua natureza do seu ser. Então já no primeiro versículo das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus ali é Elohim,
é o plural do singular, né? Eloá. Então, Eloá é o singular, Elohim é o plural. Então, mostra aqui que Deus, ele é todo-poderoso, que ele é pleno, que ele é criador e sustentador de todas as coisas. Outro nome que nós temos, né, é Adonai. Adonai significa aquele que é Senhor. Essa expressão, ela foi usada, né, para os imperadores, né, que se consideravam divinos, mas é colocado sobre a pessoa bendita de Jesus, né, que é o Curios, né, que é aquele que é o Senhor soberano sobre os céus e sobre a terra. E, por último, nós temos o tetragrama, né, do nome do Pai, que é encontrado lá em Êxodo 3,14, né? Onde diz: eu sou o que sou. Então, Deus, ele é autossustentável, né? Autoexistente, ele é soberano. Então, é a expressão, né? Ele é, axé, ele é. Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Então, mostrando que a sua divindade, a sua soberania, né, sobre todas as coisas. Então, Deus, ele é o Pai, é a primeira pessoa manifestada nas Sagradas Escrituras, criador e sustentador de todas as coisas. E nessa revelação da pessoa bendita do Pai, ela vem através de Jesus Cristo. O Pai se revela de modo perfeito na pessoa de Jesus, que veio trazer ao homem o quê? A redenção, trazer a salvação, levar o homem novamente a uma comunhão com o Pai. Então é essencial que nós conheçamos a palavra de Deus na sua totalidade, de uma maneira clara, de uma maneira perfeita, para que possamos adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Então, que Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.